Aí. Bom, já está gravando aqui, pessoal. Então, só apresentando, então, sou Leandro Ferreira do Guará Jornalismo. Eu convidei aqui, Aniele, o Juan Carlos Fernandes, tá? Ele é historiador, professor e ativista pelo movimento negro Maria Laura, aqui de Joinville. Então, ele vai contribuir com a nossa conversa aqui. Foi bem legal essa ideia, surgiu hoje. E eu vou começar já apresentando você. Dispensaria apresentações, porque você é a ministra da Igualdade Racial, mas acho importante porque tem a ver com a pauta. Então, eu vou ler para todos que estiverem vendo aqui a nossa entrevista. Aniele Franco, hoje ministra da Igualdade Racial, é educadora, bacharel em jornalismo e inglês pela Universidade Central da Carolina do Norte e bacharel licenciada em inglês pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em relações étnico-raciais e doutoranda em linguística aplicada. Foi bolsista nos Estados Unidos, passando por diversas escolas como a Navarro College do Texas, North Carolina Central University e a Florida A&M University. Aniele também foi fellow da Ford Foundation e da Open Society Foundation. Foi conselheira de organizações da sociedade civil como Instituto Peregrine, Mulheres Negras Decidem, Data Lab e auxiliou na criação da Casa Sueli Carneiro. Foi uma das únicas brasileiras selecionadas como Impressive Global Leader pelo Strength and Solidarity Symposium e em 2023 foi eleita como Mulher do Ano pela revista Time, sendo a única brasileira comporalista. É a atual ministra da Igualdade Racial do Brasil. Fiz questão de destacar isso porque tem a ver com a nossa pauta, Aniele. E aí já vou direto para a primeira pergunta, tá? Só pulando aqui, para a gente poder otimizar bem o nosso tempo. Você entende, Aniele, que as críticas imediatas que surgiram logo após a sua indicação têm como raiz principal o racismo? Entendo super, entendo em vários fatores. Primeiro, para além do racismo, o fato da nossa sociedade ainda não estar acostumada a ver pessoas negras nesse lugar, nesse espaço de decisão e poder e de visibilidade, vamos dizer assim, né? Então, antes que eu não esteja, eu critico quem está lá, principalmente se for uma pessoa negra ou uma mulher até um pouco mais jovem do que a maioria das pessoas que tem criticado. Eu acho que tem a questão do racismo, mas também eu acho que tem uma falta de conhecimento muito grande do que uma conselheira e um conselheiro faz, assim, né? Eu tenho falado, debatido isso um pouco aqui dentro do governo com pessoas que também foram indicadas, porque quando a gente entra para um conselho de uma empresa, a gente está pensando em pontos estratégicos na nossa área, né? Eu vi inúmeras críticas, algumas críticas pelo currículo, outras críticas, né, em relação ao salário, outras críticas também em relação ao que a gente poderia estar fazendo ou iria fazer, que não estava ainda muito especificamente detalhado. Agora eu acho que a gente já tem aí um desenho, né? Eu já participei de algumas reuniões da Tupi, todas online, ainda não foi presencial. A gente vai estar indo presencialmente em breve, quando for acionada, obviamente, mas eu estou num comitê, além do conselho, eu estou num comitê específico para pessoas, cultura e governança, que trata de diversidade, de recursos humanos, né? Então, eu estou muito à vontade de falar que é uma área na qual eu domino e estudo desde os meus 17 anos. Perfeito. Luan, desculpa, Juan, eu vou combinar um negócio contigo. A gente vai avançando para as perguntas, da maneira que ela já responder, a gente pula, tá? A gente vai lendo. Pode fazer a próxima pergunta, Juan, por favor. Isso, e eu queria até, Aniele, para contextualizar a ministra, parabenizar também pelo trabalho e dizer que a própria história da Tupi não é contada sem a história da população negra. A população negra sempre trabalhou na metalurgia em Joinville e atualmente está com a população imigrante, né, principalmente os haitianos, e a gente tem uma contingência, também uma companheira, amiga minha, pesquisou sobre as mulheres haitianas, a Thalissa Cavejão, e ela vem destacando isso, sim, a exclusão dessas mulheres dos espaços de trabalho aqui em Joinville. Então, a tua presença nesse comitê e no conselho é extremamente salutar, né? Eu queria perguntar se tu ficou, assim, assustada com a quantidade de notícias negativas, né, a esse respeito, né? E como que foi essa avalanche de críticas, assim, e como tu e o governo tá pensando isso, né? Ou pensou, assim. Sim. Juan, acho que antes de eu responder a sua pergunta, tem uma coisa que é muito importante. Quando você fala da ausência de mulheres, né? A ausência de mulheres, ela é em vários setores das indústrias brasileiras. Infelizmente, nós participamos na segunda-feira de uma reunião, de um evento, perdão, que estava a Luísa Trajano, estava o pessoal da Vale, tinha algumas mulheres ali, mas
assim, era majoritariamente 80% homens, e em sua maioria homens brancos nesses lugares. Então, quanto mais a gente puder adentrar, chegar e ficar, eu acho que é mais importante. Indo agora para a questão das notícias negativas, né? Para além de tudo, se fossem só críticas, eu acho que ok. Né? Acho que todo mundo está sujeito à crítica, ainda mais se você está no cargo público dentro do governo federal. O que mais me deixou assustada era o tom de ameaça. O tom de ameaça que passava do nível demonstrava, infelizmente, o quanto o nosso país ainda é racista, o quanto o nosso país ainda está extremamente dividido, o quanto o nosso país ainda não consegue enxergar mulheres e pessoas negras como seres humanos mesmo, assim, de falar, poxa, vamos cuidar. Desde que mataram a minha irmã, eu fui bombardeada com notícias ruins sobre a família, sobre ela, sobre mim. Nunca... Mentira, nunca não, mas muito das fake news da Mari eu passei com muita negatividade naquela época e agora também retornou um pouco com isso e com outros assuntos. Eu aprendi que eu não consigo controlar a narrativa do que as pessoas pensam sobre mim, mas eu consigo fazer o meu trabalho, ter a minha dignidade, o meu valor, o meu caráter, e estar aqui representando uma missão, mas cada vez mais ter a certeza de que os ataques à Aniele não é somente um problema da Aniele, é um problema do governo, porque a gente tem visto e tem passado por isso desde 2018, sequer, né? Eu acho que assim, a gente tem que pensar também até 2016 para cá, desde o golpe da presidenta Dilma. Então, eu tenho enfrentado assim, quanto mais falo, mais eu trabalho. Eu não vou me acuar, eu não vou me calar, eu não vou deixar de participar, né, das agendas que já estão previstas por conta disso, eu não vou deixar de fazer parte do conselho por conta disso, eu vou sair na hora que o governo, o presidente Lula, falar para mim, olha, Nelly, agora realmente, né, missão cumprida, vamos para um outro passo da vida. E é assim que eu vou, assim, eu sou mulher preta de favela, jamais abaixei a cabeça para ninguém, sempre estudei muito para chegar onde eu cheguei, assim como minha mãe, meu pai e minha irmã, então não vai ser por conta do ódio das pessoas que eu vou me perder de quem eu sou e da minha missão. Aniele, muitas das críticas que a gente viu dizem assim, poxa, mas a Aniele não é especialista em metalurgia, ela não é especialista em fundição ou fabricação. E aqui a gente faz um contraponto. Poxa, mas são 19 mil trabalhadores que trabalham nessa empresa no mundo todo, na Fundição Tupi. Será que não é necessário entender de gente para ocupar um cargo no conselho? Como você avalia essa questão? Leandro, eu acho super, eu concordo muito com você, assim, e eu vou fazer um paralelo junto com a cadeira de ministra de Estado. Quando eu sentei na cadeira de ministra de Estado, eu pensei, eu não posso chegar aqui e esquecer de onde eu vim. Eu não posso chegar aqui, em hipótese nenhuma, esquecer que eu venho da Maré, que tem pessoa passando fome, que tem jovem negro sendo morto a cada 30 minutos nesse país, que tem jovem sem acesso à educação, sem acesso à cultura, enfim, sem acesso a esporte, é um monte de coisa. E aí, quando a gente chega num lugar, né, das críticas para a Aniele não entende, não, a Aniele entende. Se a gente olhar hoje para o quadro da Tupi, hoje conversando com a Paula, que é a presidenta do conselho, por exemplo, a gente viu que não tem uma mulher ou uma pessoa negra em cargos de diretoria. Então, assim, se alguém não apontar que é possível, existem mulheres preparadas para esse cargo, a gente talvez nunca saia do mesmo lugar. Assim, a gente podia ter, lá atrás, né, os nossos ancestrais, visto toda a luta, terem ficado quietos, não lutarem, não resistirem. Não, mas a gente não é desse tipo de pessoa. Então, eu sempre digo, Leandro, que, assim, o meu maior desafio de 2018 para cá, para além de tudo que a gente passou, era conseguir dialogar com quem pensava diferente de mim. Eu jamais iniciei uma briga xingando ou afrontando alguma pessoa que tenha me xingado ou cuspido na minha cara desde que mataram a Mari. Mas eu acho muito fácil dialogar com quem pensa igual a gente. Mas eu estou aqui para o diálogo. Se essas pessoas que criticassem tivessem me perguntado, vamos fazer uma entrevista, vamos trocar uma ideia, eu teria respondido como eu estou respondendo aqui para vocês, com muito orgulho. Mas era sempre no xingamento, sempre na ofensa. Existem pessoas que precisam ser cuidadas. Existe cultura na empresa que precisa ser pensada. Existe diversidade que precisa também estar existente. Existe equidade, responsabilidade, transversalidade nos assuntos. Não é porque a Tupi ou a metalúrgica que a gente precisa falar assim, então a Aniele não tem que estar lá e não tem que saber. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que contribuir. Fui muito bem recebida por todos os conselheiros nas reuniões. Espero conhecer as fábricas, sim. Espero poder deixar minha assinatura assim de pensar, né, dessa entrada, desse cuidado das pessoas, seleção de profissional,
como é que vai, né, evoluir nessa questão. Tem até uma questão da coisa da ética, né, que foi mudada de 22 para cá, que eu estava lendo quando me chamaram para ser conselheira, que eu sei que é recente, mas também já demonstra algum avanço. Eu estou no conselho também. Então, assim, eu estou colocando as minhas fichas, como tudo que eu faço na minha vida, para a positividade e o otimismo de que vai ser bom para eu aprender, mas para eu também auxiliar. A nossa luta ela é coletiva, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou falar, eu também espero poder contribuir e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Juan, passo para ti aí. Ministra, eu queria até falar que, além que o ódio de Santa Catarina, né, na região sul, é um ódio fabricado muito pelo racismo e pelo fascismo, uma terra que nos nega, né? Joinville é uma terra que em 1826 já tinha população negra aqui, enquanto pessoas escravizadas. Em 51 ela é colonizada pelos germânicos, pelos europeus, né, segunda leva, mas até hoje se nega, né, que inclusive a chegada desses imigrantes chega com o trabalho da população negra, com os canoeiros, né? E aí eu queria perguntar para ti nesse sentido também, porque Santa Catarina é o segundo estado do país com o maior número de núcleos neonazistas, né? E a gente tem passado, sim, por questões muito complicadas. E aí a gente queria perguntar, e essa é uma pergunta do movimento, para ti, como é que vocês têm pensado, né, no Ministério a situação, e se tem aí o pessoal, vocês têm mais ou menos mapeado, quem tem trabalhado no Ministério com vocês, a região dessa galera, né? Porque a gente, inclusive, a gente mandou nas perguntas isso, da importância de ter gente de Santa Catarina, porque às vezes não é só o governo que esquece da gente, assim. Às vezes até em outras regionalidades esquece que Santa Catarina, inclusive compra a narrativa, né? De que Santa Catarina não tem pessoas negras, né? Então, eu queria perguntar isso nesse sentido para ti, como que o Ministério tem se colocado? Sim, a gente sabe que tem, sim, vou por partes, tá? Vou responder a sua pergunta de várias maneiras. Primeiro que a gente já esteve, né, em quase todos os estados, não só com Juventude Negra Viva, mas também com Abre Caminho, que isso foi uma provocação, inclusive, inicialmente, minha e da Roberta, que é a secretária executiva, porque não tinha, Juan, e de verdade, não tinha como a gente produzir e pensar política pública sem estar nos lugares, sem estar chegando para ouvir o movimento. Eu não cheguei aqui de paraquedas na minha luta. Tem um movimento negro inteiro que lutou para que fosse possível um ministério, para que fosse possível outras ministras e ministros negros terem passado por aqui. Então, acho que isso é um ponto. A gente foi para Porto Alegre, esse ano eu fui, né, uma vez, estou indo mais uma vez por conta também de algumas entregas, de alguns encontros que a gente está tendo, mas assim, humanamente falando, era impossível estar em todos os estados. Eu fui em muitos, mas o Ministério esteve em todos, graças a Deus a gente conseguiu, né, alcançar a nossa meta inicial. Quando a gente fala de neonazismo, de ódio, de ataque, a gente sabe que não é uma questão apenas do movimento negro, é uma questão também do Ministério da Justiça, é uma questão de que todo mundo esteja olhando para isso, né? Para você ter uma ideia, Juan, agora, quando eu juntei as quase 5 mil ameaças, que a gente atingiu quase 21 milhões de contas de ódio, quase 10 milhões eram de contas falsas. Então, assim, tem um esquema de um gabinete de ódio, tem um esquema robótico por trás de um monte de coisa que tem acontecido no nosso país, e a gente não pode ignorar, nem muito menos ignorar falas racistas, neonazistas, ameaçadoras, e tudo que vem, né, nessa situação. A gente tem olhado para um ano que a gente está ainda estruturando esse ministério, porque ficamos 6 anos sem políticas públicas nem pensadas, quanto menos executadas, mas que a gente sabe que foi um primeiro ano um tanto quanto atípico por conta disso, mas também que a gente precisa estar em todos os lugares e territórios. Então, quando Mãe Bernadette foi assassinada, a gente se desloca no mesmo dia. Quando tem um caso de racismo no aeroporto, a gente vai na ANAC na mesma semana. Então, eu estou te dando só alguns exemplos, porque, né, hoje o pessoal da Maré está aqui em Brasília para uma reunião por conta do que está acontecendo na Maré ainda, para a gente tentar intervir e intermediar, né? Na verdade, que nem intervir, perdão, intermediar. Então, quando a gente fala de equidade, por exemplo, com transversalidade, para encerrar, para me alongar, desculpa, gente, porque eu falo muito, me empolgo e vou falando, a gente sabe que isso tem que ter tanto no público quanto no privado? Sim. Mas a gente sabe que está na base o município, os prefeitos, a gente tem que estar em contato?
enfim. Então, é por isso que tem secretarias específicas para isso, para municípios, para prefeituras, e a gente tem agora dado, assim, um gás muito grande, não só porque foi um ano de reestruturação, mas porque a gente quer começar o ano que vem aplicando as políticas públicas pensadas. Então, para encerrar, tem um plano de ações afirmativas que vai ser entregue agora em novembro para dezembro, para colocar em prática, porque tem PL de cotas no serviço público, que a gente precisa passar, precisa ajustar isso. Passamos o PL de cota do ensino superior, mas tem o Abre Caminhos, que é a questão do racismo religioso, intolerância religiosa, que vai ser entregue para o presidente. A gente vai entregar isso para ele, entregar para o governo e falar, olha, aqui estão os maiores problemas. Tem o Juventude Negra Viva, que também vai ser entregue, falando, olha, esse aqui é o nosso plano de ação, vamos começar, já está em curso, podemos, vamos que vamos, vamos. Chama todos os ministérios também. Por eu ser uma ministra, chefe de uma pasta transversal, eu sei que sozinha eu não consigo fazer nada. Eu até dou a ideia, até ponho as pessoas para trabalharem, de escrever notas, de fazer projeto, mas a execução a gente tem que ter ajuda e tem que ter também a parceria da galera. Então, é um pouco de tudo isso que eu estou querendo te dizer, que assim, o movimento tem sido muito parceiro nosso, e eu espero que a gente consiga estar em mais lugares, mais vezes. 2 perguntas para fechar e te liberar. Para quem não entendeu a chegada da Aniele na Tupi, como você já comentou brevemente, a gente foi estudar um pouco mais. Em 2022, a Tupi anunciou que fez ajustes no Código de Ética, em que afirma que não admite discriminação em razão de raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, origem, classe social, idade, nacionalidade, capacidade física ou qualquer outra diversidade, visível ou não. 2022, é tarde, mas parece que já havia um movimento na empresa em relação a isso. E neste ano ela também anunciou que está fazendo um censo da diversidade. Veja que, né, Aniele, para quem criticou, é muito também porque não estudou, né? A empresa já vinha tendo algum movimento, apesar de tardio, e aí você chega. Então, eu acho que queria que você comentasse um pouco disso. Ô, Leandro, Aniele, ministra, eu só queria fazer uma lembrança que a gente não fez. O BNDES é um banco público, né? E a cadeira do BNDES é por conta disso, não é? Se eu estiver enganado, sim, sim, exatamente. Sim. Não, eu acho super, Leandro, mas assim, a gente tem esse problema no nosso país, infelizmente ainda, que eu, como professora, desde 17 anos, me dói muito o coração de ver isso. Às vezes as pessoas fazem uma matéria, a pessoa lê o título e acabou. Vai sair daquilo ali para frente e vai falar assim, olha, o Juan estava usando rosa. Vai ter que abrir o vídeo, ouvir a entrevista para ver que o Juan estava usando preto. O que não seria problema o Juan estar usando rosa, mas as pessoas não querem saber. Então, vamos naquele ponto. E eu me sinto ainda muito assim, não só com a indicação para a Tupi, mas em tudo. Assim, na época que o presidente Lula fez o convite para estar nessa cadeira, eu sei que o meu currículo rolou o país inteiro. Tinha gente vindo, mandando mensagem de Paris, quer dizer, até o mundo inteiro, falando, eu não sabia do seu currículo e tal. Então, eu acho que a gente tem ainda esse déficit da leitura, né, do carinho mesmo que a gente escuta. A gente tem sido muito faltada por fake news, mas, eu repito, eu acho que é uma honra estar no conselho, sendo indicada pelo governo, né? Eu acho que é uma honra estar nessa cadeira. Eu sei que a gente que é preto, a gente não pode errar, a gente não tem direito de erro, a gente não tem direito de dar nenhuma escorregada, a gente tem que estar ali com o currículo perfeito, ter a atitude perfeita, mas nós somos humanos. E Fanon já explica isso, né? Algumas pessoas podem não entender e não saber quem é Fanon, mas aí eu convido aqui também para que se interem, para que leiam, para que pesquisem. E eu continuo falando muito sobre a possibilidade de nós, pessoas negras, chegarmos e adentrarmos e ficarmos e sermos protagonistas de nossas histórias. Assim, eu não vou ser resumida a uma coisa ou outra. Eu tenho uma história por completo e vou deixar a minha marca e meu legado tanto aqui quanto na Tupi. Aniele, tem uma última pergunta da minha parte, se a gente vai conseguir fazer mais alguma com o Juan, mas aí eu tenho que fazer. A Câmara de Vereadores está com uma moção de repúdio proposta pelo vereador William Tonesi, né, na nossa cidade, que é Joinville, que é a sede da Tupi, ele é do Partido Patriota, onde ele propõe uma moção de repúdio ao BNDES pela indicação sua e também do ministro Lupe. Qual o argumento que ele usa na moção? Falta de experiência no ramo empresarial, que a gente já comentou aqui. Ele cita uma queda nas ações da empresa de 3% após a indicação, e ele cita isso como uma preocupação, que isso seria muito ruim para a cidade, ter esses problemas, por conta da importância que a Tupi tem em Joinville. E aí eu te pergunto, o que você teria... Essa moção vai ser votada ainda, não sei se vai ser aprovada ou não, deve ser votada hoje, inclusive. Você tem alguma mensagem para esses vereadores?
Acho que tem várias mensagens, né, que eu gostaria de falar. Primeiro, que a queda das ações já subiu de novo, então isso aí, essa informação já não compete mais. A segunda coisa é que, assim, eu acho que tem tanta coisa para a gente se indignar, como fome, como falta de emprego, né, como as pessoas preferirem assassinadas uma a cada minuto. Eu acho que moções teriam que ser postas nesse sentido, sabe, Leandro? Eu acho que tem muito mais problema quando a gente fala de direitos humanos do que ficar preocupado com indicações do governo, que, como muito bem o Juan acaba de lembrar, o BNDES é um banco público e essa indicação vem a partir dali, mas também a partir de um comando dado pelo governo brasileiro, a qual eu faço parte. Então, eu acho que, na minha opinião, o dia que eu for, se algum dia eu vier a ser vereadora e pudesse dialogar com outros vereadores, eu estaria ali votando moções, né, para homenagear pessoas, mas também de repúdio às atrocidades que ainda hoje enfrentamos no nosso país. Eu espero que, quando crianças e jovens e mulheres sofram qualquer tipo de abuso, violência, massacres, esses vereadores também possam se sentir ali, né, com, assim, talvez animados a também pedir uma moção de repúdio, porque eu acho que é isso. Acho que a gente tem que trabalhar para o povo e não ficar ali fortalecendo fake news e ódio, porque não leva a nada. Perfeito. Bom, da minha parte, a gente já poderia liberar a Aniele, como o Juan representa muito bem aqui o movimento negro na nossa cidade. Juan, te dou ainda uma última pergunta para estar liberado a ministra. Pode falar, Juan. Dá tempo, Juan. Fala. Tá bom, ministra. Eu quero agradecer. E a gente teve no Juventude Viva e também com o ministro Silvio, quando ele esteve aqui em Florianópolis, e a gente caminhou uma carta para ele que a gente queria ver se a gente poderia encaminhar para vocês, inclusive a gente propõe uma comissão interministerial que envolva o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Promoção da Igualdade Racial e da Justiça, para pensar as questões do racismo, da xenofobia e do nazismo aqui na região sul, e aí, de repente, ser uma comissão mesmo que tenha os parlamentares negros também, e aí a gente envolver, e a gente queria ver se isso é possível, né, a gente pelo menos trabalhar nessa proposta, e nem que seja encontros online, né, até o dia que tu vier aqui presencialmente, o Movimento Negro Maria Laura se deixa à disposição também para receber a comitiva, né, e para estar junto nesse combate. A gente entende que é um governo que a gente vai defender, assim como a gente fez campanha, a gente vai defender, né, e porque a gente necessita, Aniele, a presença de vocês, do Silvio, da Marina, e de tantas outras galera que vem ocupando espaço é extremamente importante. Então, se a gente conseguir diminuir um pouquinho essa distância, a gente se coloca à disposição, e eu agradeço, deixo meu agradecimento a você, né, em memória também da nossa companheira Marielle, e é isso aí. Obrigado. Juan, eu que agradeço. Eu vou cobrar o Silvio, já que você me falou agora, porque ele não me entregou ainda, mas com carinho, com jeitinho, pode ficar tranquilo. E também queria te dizer que a gente teve agora o edital do Cenepir, né? Então, a gente tem uma área específica para a galera da parte social e também da diversidade. Então, se você puder passar, eu não sei quem fez o contato com a Raio, o seu contato, para que eu possa encaminhar, porque a gente tem reunião com os movimentos, já fizemos 3 esse ano, então vai ser uma honra convidar vocês para entrar e fazerem parte, porque, assim, como eu te falei no início, eu não acredito que a gente consiga vencer nenhuma luta sozinho. Então, para eu saber o que está rolando aí, tem que ter alguém que possa chegar e falar também para a gente, para além de estar nos territórios. Então, vai ser uma honra fazer essa ponte para que a gente possa construir e, quem sabe, também ter esse grupo interministerial. Tamo junto, então. Vou pegar o contato com o Leandro. Com certeza. Tá bom. Pode passar da Raio para ele, que eu vou falar para a Raio para a gente poder... Obrigado. Queríamos dar um abraço, né, da Aniele, mas nos sentimos... Fico muito feliz, tá, Aniele? Muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que depois, manda você ter atendido a gente tem muito a ver com a sua causa, que o Guará Jornalismo é um veículo que está lutando por isso, por igualdade, por olhar para os movimentos, e você atender a gente foi um gesto muito bonito da sua parte. Muito obrigado. Imagina, estou à disposição, gente. Um beijo grande, bom trabalho para vocês e boa reunião. Boa reunião. Beleza. Tá. Juan, fica aí por favor. Valeu, tchau, tchau, Aniele. Só interromper a gravação aqui, Juan, só um segundinho. Claro.